Olá, olá a todos, Cristão no Mês está no ar com mais um episódio. Muito obrigada pela tua audiência, você que acabou de cair aqui nesta tela. Seja muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada para você que está aí. Bem-vindo, você está com a Marta Pinho e caiu numa tela de reatos apologéticos. Este canal tem como objetivo de apenas reagir com base da ética e respeito e de reagir de forma bíblica, de forma bereana, sendo que o único livro de regra, fé e prática é a Palavra de Deus. Então, procuramos trazer aqui alguns vídeos e analisar à luz da Palavra de Deus se de facto é certo ou errado, de forma contextualizada, aquilo que muitas pessoas expressam aí nas redes sociais, nomeadamente líderes religiosos, tá bom? Silas Malafaia lançou uma bomba esta semana e nós vamos ouvir um vídeo onde ele relata aqui algo muito interessante que chamou a minha atenção. Silas Malafaia faz um vídeo cujo título é uma palavra muito forte aos evangélicos. Então esse é um reato como evangélica, porque, vamos lá, o Silas Malafaia tem os seus defeitos, etc, mas não deixa de ser uma voz com peso na nação brasileira. Isso é inevitável de se admitir. Porém, ele poderia usar as suas narrativas de forma bem destacada, não é? Como ele tem aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, tudo o que é redes sociais eles têm, porque é assim que eles trabalham, não é? Mas é triste quando nós ouvimos aqui um vídeo tão proveitoso e que infelizmente no fim acabou por ser muito triste mesmo. Nós vamos reagir e vamos, com todo o respeito e reverência, fazer este reato para alertar a vida de outras pessoas. Nem todo aquele que diz Senhor, entrará no reino de Deus, ok? Então é muito importante que nós venhamos a citar aqui algumas coisas que eu considero que são muito importantes. Vamos ouvir o que o Silas Malafaia tem para dizer à Igreja Evangélica a nível global, porque ele generalizou aqui, em geral, os seus líderes e assim sucessivamente. Vamos ouvir. A todos os verdadeiros cristãos, aqui está o nosso manual de fé, regra e prática de vida, a Palavra de Deus. Eu pergunto a vocês, estamos a favor da justiça ou da injustiça? Vamos à palavra? Sim. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus usou os instintos mais veementes do ser humano, fome e sede, para tratar desse assunto de tão sério que ele é. Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Certo. Agora escute, olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 20. Por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder a de escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Gente, isso é grave demais. A justiça de... Bom, então este último versículo aqui, eu não sei se vocês entendem da mesma forma que eu, mas ele aponta para que, de facto, nós como cristãos não podemos negociar seja com quem for, tudo o que está em oposto à palavra de Deus. Eu concordo com isso. Então, que até nesse contexto nós temos que ter cuidado e nós já lá vamos chegar. Escribas e fariseus estavam pautadas na aparência e na sua própria individualidade. Certo. Não na essência da lei, da verdade, daquilo que é correto, daquilo que é amoroso, misericordioso, justo em relação ao outro. Se a nossa justiça não for maior do que a deles, nós não podemos entrar no reino de Deus. Agora, olha a palavra de Deus em Isaías capítulo 59, versículo 14 e 15. Preste atenção. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, em outras versões pelos tribunais, e a equidade não pode entrar. Isso é, dar o necessário para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Isso é equidade. Agora, olha o versículo 15. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. A palavra de Deus é verdade. O Senhor ouviu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Agora, povo de Deus, por favor, sem nenhuma paixão política, por senso de justiça, vamos analisar o que está acontecendo no Brasil. Preste atenção. Em 1979, foi dada uma anistia ampla, geral e restrita. Para quem? Para toda essa turma da esquerda. Guerrilheiros assassinos, sequestradores de embaixadores,
assaltantes de banco, gente que iria dar golpe e estabelecer o comunismo, também foi dada para os torturadores do regime militar que mataram pessoas. Verdade. A anistia foi dada para todo mundo. Certo. E agora, para quem nós queremos dar anistia? Olha o senso de justiça, gente. Olha essas pessoas, donas de casa, aposentados, idosos. Presta atenção, 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Olha a foto dessa gente. Essa gente está sendo acusada de uma farsa de pseudo-golpe, de pura injustiça por perseguição política. Essa gente não matou ninguém. Essa gente não pegou em armas. Essa gente não queria dar golpe no país. Não sequestrou ninguém. Não torturou ninguém. Escute, a esquerda, na nossa história, fez pior do que o dia 8 do 1. Em 2006, quebra-quebra em Brasília, um monte de gente ferida. Ninguém foi presa. 2 pesos e 2 medidas, não é? Em 2014, tentaram invadir o Já estamos a chegar ao ponto em que eu quero. 30 policiais feridos, 8 em estado grave, vários manifestantes feridos, ninguém... Já está a aumentar o tom. Em 2017, causaram um terror em Brasília, um monte de gente ferida, tacaram fogo no Ministério da Agricultura, ninguém foi acusado de golpista e ninguém foi preso. Que justiça é essa? Que justiça é essa, povo de Deus? Que agora não querem dar anistia para essas pessoas? Isso é uma vergonha. Minhas considerações finais. Agora... Não serei contado entre covardes e omissos. O ditador Alexandre de Moraes promove perseguição política e religiosa contra mim. Apreendeu meus cadernos teológicos, apreendeu meu passaporte, quer cancelar meu passaporte e me incluir num inquérito que eu não tenho nada com isso. Pura covardia para tentar me intimidar e me calar, só que eu não vou me calar. Agora, eu estou ouvindo uma coisa do povo de Deus. Pastor, eu estou orando. Queridos, oração sem ação não tem valor. Como? Você não pode se esconder atrás da... Como? É aqui que eu quero chegar. Oração sem ação não tem valor? Não, vamos ouvir de novo essa parte aqui, porque eu quero que vocês ouçam, tá? Vamos lá. Orando. Queridos, oração sem ação não tem valor. Você não pode se esconder atrás da oração para não praticar o evangelho. Justiça é prática. Faço minhas as palavras de Martinho Lutero. Prefiro desagradar o mundo todo e não a Deus. E lembrar mais uma vez o que Jesus falou em Mateus 5,20. Se a vossa justiça não exceder a de escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Isso é sério demais. Quero convocar a todos, dia 7 de outubro. Ok, ele vai fazer a campanha dele, né? Porque o objetivo aqui, o pastor Silas Malafaia é pastor, ele não é político. O pastor Silas Malafaia, ele é pastor, ele próprio diz, não, eu sou pastor, eu não sou político. Eu uso as minhas redes sociais para me manifestar como cidadão. Então, mas espera aí, se ele usa as redes sociais para se manifestar como cidadão, então porque vai fazer aqui uma propaganda política para que as pessoas estejam reunidas e assim sucessivamente em prol de algo melhor para o Brasil, no dia 7, não sei do quê, eu não quero saber, não moro no Brasil. Mas a verdade é que ele diz que as pessoas se escondem atrás da oração para a justiça de Deus tem que ser feita e as pessoas, o que acontece aqui é que as pessoas não querem se envolver em situações que podem colocar em causa as suas famílias. Nós sabemos que no Brasil estamos a viver momentos de muita pressão política e eu não diria propriamente perseguição religiosa. O Silas Malafaia neste momento está a ser investigado. Ele está no mesmo processo do Jair Messias Bolsonaro, que é oficialmente amigo dele, não é? E o que aconteceu aqui, eu não posso dizer se foi justo ou não, porque eu não conheço as leis aí no Brasil, mas se ele diz que isso é contra as leis, eu não sou a favor do Alexandre de Moraes, eu sou contra tudo o que esse líder está a fazer com relação ao Brasil, mas parece-me a mim que há aqui também um jogo de interesses, porque vamos lá, eu sou pastor, não sou político, e tudo o que eu faço aqui é para manifestar de forma, eu sou cidadão e portanto eu faço aqui isto para me manifestar como cidadão. Será? Tem certeza? Alguém que conhece o Silas Malafaia
No tempo do Bigode eu não acompanhava muito bem o Silas Malafaia, porque eu ainda não o conhecia. Mas as imagens e as memórias que eu tenho do Silas Malafaia são memórias em que ele está sempre envolvido em política. A sensação que me dá é que ele no fundo queria ser político, mas por alguma razão ele tem que exercer a sua função pastoral. Eu não sou contra as pessoas que estão dentro da igreja, cristãos e evangélicos, que se envolvam com política. Agora, o que eu não concordo, à medida daquilo que eu tenho presenciado, tenho visto através das mídias, e até mesmo pessoas que eu conheço pessoalmente, foram para a política, exercendo cargos pastorais, não funciona muito bem. A política é um meio onde nós sabemos que envolve muito dinheiro, e a maioria é dinheiro sujo. Então nós temos que, ou das duas uma, ou nós não negociamos princípios da palavra de Deus e escolhemos para aquilo que fomos chamados. Eu posso estar envolvida na política e ser uma representante do Evangelho, mas eu não posso ser pastora. Na minha opinião, com toda a sinceridade, eu acho que pastor não deve ocupar nenhum cargo político. Porque a política é uma coisa que você... é tudo um jogo de interesses. Você está num lado depois amanhã tem... É um jogo, é um jogo de xadrez. E o Evangelho não é um jogo. O Evangelho é a verdade. A verdade não é um jogo. A verdade é a verdade. Então, quando nós estamos a falar aqui, quando ele diz... o que parece-me a mim o que está a acontecer é que o Silas Malafaia está sozinho. Parece que as pessoas que estavam à sua volta a apoiar os seus discursos, muitas das vezes desrespeitosos, porque nós não podemos negar que, independentemente de que qualquer autoridade que seja, nós não temos autoridade para chegar diante de uma autoridade e usar palavras tops, de baixo escalão, muitas das vezes desrespeitar e falar de forma muito agressiva, porque o Silas Malafaia tem um posicionamento, pelo menos nas redes sociais, se ele é assim, imagina pessoalmente, é uma pessoa extremamente temperada, e nós já sabemos disso, e sabemos que muitas das vezes, nas histórias tem dois lados da moeda. Eu estou a dizer isto porque ninguém é 100% perfeito em nada do que faz, nem propriamente o Bolsonaro. O Alexandre Moraes, ele está a destruir o Brasil, porque o Brasil neste momento não tem leis, praticamente. O Alexandre Moraes fere as próprias leis. Eu acredito que a devido tempo ele irá pagar a sua sentença. Porém, parece-me a mim que o Silas Malafaia não está a praticar uma coisa que diz aqui na palavra de Deus, e eu vou já começar aqui a usar a Bíblia. Porque este canal é um canal onde nós devemos mostrar à luz da palavra de Deus o que é certo, o que é errado, e se verdadeiramente isto coincide ou não coincide com a palavra de Deus. Diz assim, Filipenses 4:6, está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. 1 Tessalonicenses 5:17, orem sem cessar. Salmo 141, no verso 2, diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso. A oração é preciosa para Deus. A oração, ela é de facto aquilo que nós mais precisamos. Portanto, ela tem valor, sim. Em todo momento a oração tem valor. Tá bom? Isso não é verdade. Isso aí as pessoas usam de forma destrutiva e vão dizer assim, mas nós temos que praticar. É óbvio que se eu quiser perder peso e se eu for orar a Deus e dizer assim, Deus, eu preciso de emagrecer, é óbvio que eu tenho que fazer a minha parte. E as pessoas usam muito o texto que está em Tiago 2,17, que é a fé sem obras é morta. Mas isso não é uma realidade, porque a oração é a prática de algo que nós não vemos, é a prática da fé. A oração é o resultado da fé. Você tem fé, você vai orar e você sabe que Deus vai agir, porque você vai crer no único livro que é de regra, fé e prática, que é a palavra de Deus, como ele falou muito bem no início.
Então, é muito perigoso quando você ouve líderes usando a palavra de Deus para manipular em prol daquilo que lhes interessa, daquilo que lhes é conveniente. Porque o que ele está a dizer aqui é que está todo mundo calado, está todo mundo se escondendo por trás da oração, quando na verdade nós temos que agir. Abra a sua Bíblia. Eu gosto muito deste versículo porque ele nos ensina muita coisa. Abra a sua Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 2, e vamos ler do verso 2 até o verso 6. Eu amo esse versículo porque isso aqui é a receita para sermos bem-sucedidos na nossa vida perante a nossa nação, perante o nosso país, perante as nossas autoridades. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Então, pastor Silas Malafaia, a oração tem ou não tem valor? Porque se a orientação que eu tenho aqui em 1 Timóteo é orem pelos reis e por todos, não é só alguns, todos sem restrições, todos os que têm autoridade. Nós temos que entender uma coisa, nós estamos num grande conflito, nós estamos num conflito entre o bem e o mal. E tem que existir o bem e o mal, porque o mal ainda não venceu o bem. Deus podia matar o diabo, Deus podia acabar com tudo isto, mas nós temos o livre-arbítrio, nós estamos num campo de batalha. E então o que é que aconteceu com Neemias? Neemias, quando restituiu os muros de Jerusalém, ele orava, ele jejuava e ele trabalhava. Ele também fazia a parte dele, mas em momento algum, quando apareceram aquelas pessoas para distraí-lo, para confrontá-lo, ele não parou, ele continuou sempre com o seu foco. E aqui, para o Brasil, além de tudo aquilo que já foi feito, manifestações políticas nas ruas e assim sucessivamente, líderes religiosos, em uma confusão, mas eu acredito que no Brasil, neste momento, o que nós precisamos e devemos fazer é orar pelos reis e por todos que exercem autoridade. Mas nós não podemos orar por quem nos obriga a praticar coisas contra a palavra de Deus. A tua ação é não negociar com isso. Essa é a ação, mas você tem outra coisa para fazer. Você tem que orar. Talvez você esteja a querer agir com o pulso do seu braço, mas não esteja a querer fazer a parte mais importante, que é orar. Porque em todo momento você aqui não viu Silas Malafaia a pedir oração. Vamos orar pelo Brasil, vamos fazer um jejum. Não. Ele quer ir para as ruas, continuar a fazer manifestação e mais. Muitas das vezes usando palavras muito pesadas perante as autoridades. E isso, meus queridos, é uma brecha terrível. Nós como cristãos que não mentimos, temos que praticar a palavra de Deus que não mente. Que é a realidade dos factos, é orar pelo nosso país, é orar pela nossa nação, porque a autoridade não está na minha nem na sua mão, a autoridade está na mão de pessoas más, que exercem poder e autoridade sobre este mundo. A palavra do Senhor diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra principados. Pastor Silas Malafaia esqueceu-se de citar estes versículos, mas está aqui alguém para relembrar. O que ele está a fazer aqui é uma manipulação usando textos que são válidos, porém, há um ponto e vírgula. Espera aí, aqui diz assim: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Para quê? Para que possamos viver uma vida calma e pacífica e com dedicação a Deus e respeito aos outros. Parece que não há muito respeito. Parece que essas pessoas só exercem respeito a quem lhes é conveniente. Porque nós já vimos aqui uns áudios, não é? Bastante pesados do Silas Malafaia. Já vimos aqui uns áudios bastante pesados do Silas Malafaia. E mais, comunicação entre amigos. Mas não podemos esquecer que o vínculo e aliança que eu possa ter com um amigo, sabendo ele que ele é um presidente da República, ele é um influenciador também. Então, a forma como até o próprio Bolsonaro, eu não tenho nada contra o Bolsonaro, mas eu já vi o próprio Bolsonaro a falar em vídeos para o Alexandre Moraes de forma muito... Mas ele pode, porque ele é um católico não praticante. Agora, o pastor Silas Malafaia, como cristão e pastor,
E com a autoridade profética, com a voz profética brasileira da nação, como ele fala, ele tem que citar o exemplo e tem que praticar o que está aqui. Respeito aos outros. Porque ele pode ter autoridade perante pessoas, mas a autoridade dele espiritual está muito aquém. Porque quem exerce a autoridade espiritual pratica o respeito com o próximo, para com o próximo. Quem exerce a autoridade espiritual induz as pessoas a lutar com as armas espirituais. Isto é tudo muito lindo. Nós temos aqui livros na Bíblia. A Bíblia é um livro. Não, a Bíblia são vários livros aonde o apóstolo Paulo nos dá orientação lá no livro de Efésios para nós orarmos, usarmos as nossas armas espirituais. O que é que isso significa, irmã Marta? Nós temos que usar a nossa posição nas armaduras de Efésios 6. O Silas Malafaia é uma pessoa desrespeitosa, antiética. E nós temos visto que cada vez ele tem prestado um testemunho muito desagradável perante os evangélicos e perante a igreja, infelizmente. E vamos continuar. Respeito aos outros, ponto. Isso é bom. E Deus, nosso Salvador, gosta disso. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que ter a capacidade de querer agradar a Deus. E aquele que não agrada a Deus, não faz sentido. Isto aqui é sinónimo. Parece-me a mim que a fé do Silas Malafaia está diminuída. Porque, para quem afirma com todos os dentes que na boca que a oração sem ação não tem valor, isso parece-me, isso é estranho. Desculpem, mas isso é estranho. Porque isso, eu poderia usar outros versículos para defender a fala do Silas Malafaia. Sim, a Bíblia está cheia de versículos descontextualizados para defendermos aquilo que nos agrada, mas a Bíblia não funciona assim. A palavra de Deus é um livro de retidão, onde tem que ser lido de forma contextualizada. Então eu quero lembrar aqui ao Silas Malafaia que ele esqueceu destes versículos aqui em 1 Timóteo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Meus queridos e minhas queridas, o foco de ser um verdadeiro cristão é ir pregar o evangelho a toda a criatura, é ser perseguido, porque muitos cristãos já foram perseguidos. Se você conhecer a história da igreja ou quiser dar a conhecer, por favor, conheça a história da igreja. Os cristãos, ainda hoje nós temos cristãos que são perseguidos, mas tem uma diferença. Talvez eles não batam de frente contra essas pessoas más e escolham morrer por Jesus, porque muitos já morreram por Jesus. Você está a falar isso, você está aqui sentado num banco, perante um microfone, feito uma câmera, de fato, blá, 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 blá. Claro que sim, é fácil. Mas eu acredito que o Silas Malafaia está a passar por o que está a passar justamente pela forma como ele tem se comportado perante uma autoridade, quer seja boa, quer seja má. Deus fala que nós temos que orar pelos reis e por todos os outros. Todos. Ele aqui generaliza. Todos. Porque o foco de Deus é a salvação. O foco de Deus não tem a visão inescrupulosa, como o Silas Malafaia fala muito bem. Ele não tem essa visão inescrupulosa que nós temos, carnal. Deus olha para as pessoas de uma forma diferente, com misericórdia, com bondade. Deus quer salvar a todos. Só que nós não queremos morar com todos no céu. É um bocadinho diferente, não é? Então ele quer que sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus como os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres. Atenção, Jesus deu a sua vida para que todos fiquem livres em algum momento. Jesus fez assim enquanto ele estava lá com os apóstolos, lá sentado na mesa da Santa Ceia, na última ceia, Jesus fez assim alguma coisa e disse assim para eles: vocês deviam estar a orar. É muito fácil falar, mas eu é que tenho que ir para que Jesus fez isso. Nós somos pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos, nós temos que ser parecidos com Jesus. Mas eu sei que é fácil falar. Mas para uma pessoa que exerce autoridade no mundo espiritual, que é pastor, a quem muito é dado, muito é cobrado. Vir para as redes sociais dizer que a oração sem ação não tem valor, isso não é verdade. Há coisas que me compete a mim fazer a minha parte.
Mas neste momento, a nação brasileira precisa de mais oração, menos idolatria. Bolsonaro foi muito idolatrado por grande parte dos cristãos. Eu gosto do Bolsonaro. Eu, se tivesse que votar, votaria no Bolsonaro, por conta dos valores que ele defende. Mas ele também não foi perfeito em tudo o que fez, porque ninguém é perfeito. E se alguém vier dizer que o Bolsonaro foi perfeito em tudo o que fez, então não está no lugar certo, porque isso é verdade. Está contra a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre, Jesus olha para ele e diz assim: ei, por que tu me chamas bom? Não há ninguém bom a não ser Deus. Ei, então nós estamos aqui a falar de coisas muito pesadas. Quando o Silas Malafaia diz uma coisa dessas, ele está a dizer que, por outras palavras, ele está a dizer literalmente que então Deus não é suficientemente poderoso, não tem valor para mudar uma nação. Temos tantas histórias na Bíblia que através do jejum e da oração gerações foram mudadas, nações foram transformadas. Talvez a murmuração não tivesse deixado o povo de Israel entrar lá na terra prometida em 40 dias. Talvez o Brasil esteja a viver o tempo, esteja a ser o povo de Israel e tenha que passar 40 anos no deserto. Talvez tenha que ser assim. Por quê? Porque não pratica a oração. Querem fazer justiça com a sua própria mão. Querem lutar com a sua própria força, com a força do seu próprio punho. Mas as coisas não são assim que funcionam. E depois vem um líder religioso com o conhecimento bíblico que tem, com a visibilidade que tem nas redes sociais, dizer uma barbaridade dessas, completamente descontextualizada, para induzir, para meter medo aos cristãos para estarem do lado dele. Porque assim, aí no Brasil, a situação do Silas Malafaia está complicada, está caótica mesmo. Mas ele também ele é responsável também pelas suas ações e pelas suas atitudes. Porque quando Deus nos diz aqui em 1 Timóteo para orar, Silas Malafaia nunca fez um vídeo a dizer assim: vamos levantar um clamor, vamos fazer um relógio de oração pela nação brasileira. Não. A única coisa que o Silas Malafaia fez foi debater, foi levantar palavras de baixo escalão, agressivo, ou seja, com um temperamento completamente destruído, antibíblico. Ou seja, o Silas Malafaia, a meu ver, está equivocado. Então é esse o vídeo que eu tenho para passar para você, este é o meu reato de hoje. E não se esqueça, nós devemos orar sim pelas nossas autoridades, seja elas quais forem. Devemos fazer a nossa parte, mas quando existem coisas que não estão na nossa mão, e quando existem coisas que não estão na nossa mão, isso é sinônimo que Deus quer que você faça somente a sua parte, porque está na mão de Deus. Muitas das vezes, a situação que está a acontecer aqui no Brasil, é uma situação que é só para Deus resolver, e o povo quer construir um bezerro de ouro. As histórias sempre se repetem. O povo quer construir um bezerro de ouro para adorar. E Moisés desce do Monte Sinai, quando todos deveriam estar a aguardar Moisés, orar, enfim, estar naquele ambiente ao qual estavam quando Moisés subiu. Quando Moisés desce do Monte Sinai e vê toda aquela idolatria, as coisas ficaram complicadas. Houve uma divisão. Será que é isso que está a acontecer aqui no Brasil? Será que é isso que está a acontecer aí no Brasil? Será que Deus não está a mandar as pessoas calarem mais a boca e intercederem mais? Será que as pessoas, em vez de bater e querer ser egocêntricas, ou seja, as pessoas querem ir para as ruas usando microfones, debatendo com autoridades, tratando mal as autoridades, sejam elas quais forem? Romanos 12 está lá escrito. Está escrito em Romanos 12, não me recordo o verso, que as autoridades, elas foram instruídas por Deus, independentemente de sejam quais forem. Nós estamos num mundo que não nos pertence, estamos numa terra estranha. Então, por favor, não se deixe influenciar por este tipo de afirmações. A oração para Deus tem valor, qualquer uma delas. Sabe qual é a oração que não sobe? É quando você tem pecados encobertos e você precisa de confessar. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros
para que as nossas orações passem do teto para cima, entre aspas. Nós, a palavra do Senhor diz em Provérbios 28:13, que aquele que não se confessa o seu pecado não prospera e não alcança misericórdia. Nós vimos líderes nas redes sociais com poder, querem permanecer com o poder e querem usar os pequenininhos para aumentar o tom do microfone e para lutar com a sua própria força. E sabe o que é que acontece? Quem vai sofrer as consequências são os pequenininhos. Então, por favor, vá orar e peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus e ore pelo seu país para que o Senhor intervenha de uma forma poderosa, porque ao falarmos dessa forma, nós estamos a diminuir o próprio Deus. É esse o reato de hoje. Espero que você tenha entendido a minha mensagem. Deixe nos comentários a sua opinião e nós brevemente iremos estar aqui reagindo a mais vídeos. E não se esqueça de algo que eu lhe vou dizer, tá bom? Não se esqueça que cristão não mente, tá bom? Até lá!